Shalom, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já são 13h36 da manhã e eu não estava. Me preparei para dormir e eu não estava conseguindo não vir até aqui para estar passando algo. Creio que realmente um alerta carinhoso do nosso Senhor e Salvador, Yeshua. Quando ainda não existia a internet, irmãos, eu mexo no nariz o tempo todo porque eu sinto muitas vezes meu nariz como se estivesse todo despedaçado por dentro, desde que quebrou a ponta, caiu a ponta, a cartilagem, e eu não poderia ter ficado mexido durante mais ou menos um ano, mas é impossível. É poeira, é pelo de animal, é não sei o que fica aí. Eu fico o tempo todo mexendo, me incomoda. Enfim, quando não existia a internet, geralmente nós escolhíamos com quem desabafarmos, com quem conversarmos, pedirmos conselhos, opiniões. Nós geralmente tínhamos os nossos melhores amigos para estar fazendo isso. Nós escolhíamos muito bem, né? Uns sim, outros não. Quem eram realmente aqueles a quem nós podíamos confiar, que falaria algo que nós tínhamos certeza que não nos prejudicaria. Principalmente espiritualmente. Nós geralmente escolhíamos o que nós íamos assistir, não é verdade? Quando se tinha uma televisão, você tinha várias opções ali, vários canais. Eu não tenho, graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus, não tenho mais televisão. As últimas vezes que estava aqui, não era conectada a nenhuma TV, não tinha não, era só vídeos que eu escolhi usar. Mas graças a Deus eu também tirei daqui de dentro. Nós escolhíamos os canais que nós assistiríamos. Existiam vários canais, né? SBT, Record, não sei o que. Então, cada um desses canais, a gente já sabia qual seria o conteúdo ali para nós. A programação, o que eles costumavam passar, os horários que eles costumavam passar. Eu me lembro muito bem quando era a novela, porque sempre nos foi alertado a respeito disso, de novelas. E quando chegava o horário de novela, geralmente minha mãe já não deixava, já não, né? Na época que pegava firme mesmo na doutrina. Novelas muitas vezes totalmente podres, né? Mundanas demais. Então, assim, quando desejava assistir televisão, já sabia exatamente quais eram os horários do que era passado ali e o que poderia, o que não poderia ser útil para nós. Nós escolhíamos também os vídeos, né? Depois vieram os vídeos cassetes, os aparelhos de vídeo mesmo, de fita. Cassete não, é vídeo cassete mesmo, eu acho, né? Que a gente ia até a locadora para estar escolhendo os filmes. Ali a gente escolhia os filmes que nós queríamos assistir. Existiam também as fitas, aquelas fitas
que se colocava em som, geralmente o som tinha um toca-fitas, tinha o disco, toca-disco em cima, tinha, que mais? Tinha rádio AM, FM, e tinha entrada para microfone, tinha entrada para fone de ouvido, tinha depois que surgiu CD, tinha a parte para pôr o CD e nós escolhíamos o que nós queríamos ouvir, CD, DVD, fita. Quantos de nós, quem é da minha geração, da minha época, passamos às vezes assim horas dentro de locador escolhendo fitas e pegava aquele monte de fita para ficar o final de semana inteiro, devolvia na segunda. Nós escolhíamos DVDs, até mesmo de músicas, né, de bandas e enfim, nós escolhíamos vídeos também. Nós podíamos escolher o que ouvir e o que assistir, o lugar aonde ir, a gente escolhia tudo, né? Programava, planejava. Isso ainda tem um pouco, né? Mas vocês já pararam para perceber? Quando nós queríamos ir ouvir uma palavra, cultuar ao Senhor, nós escolhíamos também a igreja. Quem era adulto, né? Quem já era adulto, escolhia qual igreja frequentar. Por quê? Porque nós sabíamos o que ouviríamos ali. Nós confiávamos nos líderes que estavam lá em cima do altar, nós confiávamos no ministério, na denominação, enfim. Nós escolhíamos a igreja, a gente até hoje creio que as pessoas escolhem, né? Todos nós desejamos escolher as igrejas a quem entrar e receber uma palavra. A gente não sabia qual era a palavra, né? Era surpresa, né? A gente não sabia o que ia ouvir ali no momento da oração, no louvor, né? Se a gente não fizesse parte do grupo da igreja, porque geralmente quando a gente fazia parte do grupo da igreja, da banda, do louvor, enfim, a gente tem um ensaio antes, né? Um dia determinado, horas antes do culto, algo assim. E no culto já sabia. Fora isso, não sabia. Era tudo realmente surpresa também. Porém, a gente sabia que aquilo que se era ouvido era de Deus. Então a gente sabia que ali eram palavras e louvores e orações e palavras lançadas que eram para a nossa edificação, que era realmente vinda da permissão e do Senhor para nossas vidas. Hoje em dia, nós não temos isso. Nós não temos muito isso. Até porque o mundo ele foi modernizando, a internet foi tomando conta. Depois fomos obrigados, de uma certa forma, né, nos adaptar a estar mais dependente dessa modernidade chamada internet. E depois daquela fase que nós tivemos, que foi o início para nos adaptarmos, para nos adaptarem, que nós realmente não tivemos outra opção senão tudo pela internet, não é verdade? Vender pela internet, comprar pela internet, conversar com as pessoas pela internet, tudo pela internet. E aí que tá. Às vezes a gente se preocupa muito
A gente tem se preocupado tanto com tantas e tantas coisas, mas eu tô com muito sono aqui, muito sono mesmo. Eu não sei se eu vou editar esse vídeo, eu prefiro não editar. Mas se editar vai ser para acelerar a velocidade, que antes eu editava mais para aumentar o volume. Enfim. Hoje em dia, nós temos ficado realmente muito tempo na internet, muito dependente de tudo. Para assistir um culto, para congregar online, que tá ali tá todo mundo separado, mas todo mundo junto ao mesmo tempo, né? Que é uma bênção, glória a Deus. Eu realmente tenho também vivido isso. Porém, eu escolho muito bem. Eu realmente também eu não coloco, não participo de um culto online de qualquer igreja que aparece, que surge, né, na internet, na linha do tempo, enfim. E com tudo isso, de tanto ficar na internet, muitos acabaram assistindo vários cultos, ouvindo vários missionários, ouvindo vários irmãos e irmãs pela internet. E de uma forma analística, ou é bom, mas nem sempre a gente vai dessa forma. De repente você tá seco para ouvir uma palavra, você tá seco para ouvir uma oração. De repente você tá passando por alguma situação muito difícil, onde você não tem conseguido realmente orar, ou de repente você ali já se renovou, de repente você já participou do culto, ali congregou online, de repente você recebeu uma maravilhosa palavra, sabe? Foi um culto maravilhoso. E ali era realmente Deus no comando, era Deus na palavra, não tinha nada sabe? Era Deus mesmo, tudo na direção de tudo. E você foi ali alimentado, você foi socorrido, você foi limpo, purificado, você foi renovado. Foi uma bênção. Aí de repente você entra na internet, você pega o celular, aí você começa a ver vídeos, ou tem a missionária tal, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. De repente tá fazendo uma oração ali, é uma palavra ali. E você já foi limpo, já foi santificado, já foi purificado, já foi renovado. Você sentiu ali realmente aquela paz maravilhosa, aquela leveza que Deus nos proporciona, que o Espírito Santo nos proporciona, né? E de repente você para bem em cima de um vídeo, um canal, uma pessoa que está fazendo uma oração de guerra tremenda contra as coisas e contra ali a irmã, o irmão, Deus ele tem para cada um tipo de trabalho. Eu enxergo hoje a obra de Deus, eu enxergo já há algum tempo dessa forma, né? Eu falo hoje, mas já há um tempinho, que Deus é como se fosse o Senhor Jesus Cristo. Ele tem várias pessoas, vários discípulos, vários profetas, vários missionários, cada um para algo específico. Alguns é mais especializado ainda em alguns tipos de guerras espirituais, contra diretamente, né, aquelas que já tem os líderes que carregam títulos do mundo espiritual das trevas, ou coisas assim. E muitas das vezes são missionários, né? Os missionários, eles são evangelistas também,
Eles vão, eles realmente têm, eles vivem em guerra mesmo, é guerra constante. Tanto que de repente eles são escalados para estarem em uma região, um local, né, geográfico. Tomara que eu consiga terminar esse vídeo, que eu tô com muito sono. Não estava com tanto sono assim, só foi decidir. E eles são escalados para ir em certa região, porque ali se concentra uma quantidade muito, muito grande de certos tipos de, né, que a gente já sabe, de espíritos, de pessoas que invocam e trabalham para eles e coisas assim. Quando ele completa a missão ali, que já fez um bom trabalho, que já, né, aí ele é escalado para uma outra região, para um outro local. Esses tipos de irmãos, esses tipos de cristãos, a função deles é dentro do que eles já estão acostumados, foi o que Deus determinou, é ali. Então eles muitas das vezes eles falam nomes, eles conhecem. Então eles têm muita experiência com isso. E eles acabam falando os nomes de cada um dos espíritos ali, cada um dos demônios. Eles vão falando, vão falando, vão falando. Mas é dentro daquilo que eles já estão acostumados a viver, daquilo que eles são preparados para batalha, para guerra, entende? E é para aquela região, é para aquilo ali. Só que assim, quando nós entramos no vídeo, e esse vídeo ele chega em muitos e muitos lugares, em muitas regiões e em muitos locais aonde e muitas pessoas onde não é, não passa pela mesma guerra espiritual, onde são outros tipos de guerras. E às vezes nós estamos passando passando por ciclos, passando por fases, passando por degraus, sabe? E aquele degrau, aquela fase que ali está sendo dita, orada, falada, nós já passamos ali há muito tempo, já passamos por essa fase. Nós já passamos pela libertação. Nós já passamos por várias lutas, várias guerras, já adquirimos, Deus já nos deu, nos concedeu, nos permitiu muitas experiências já. Deus ele já nos mostrou muitas estratégias, ele já passou, nos aprovou por muitas coisas, já vencemos também muitas coisas, muitos ataques. Então a gente já está vivendo numa outra fase. De repente pode até ser uma fase que a gente luta realmente contra o mal. O maiorzão lá, né? E já não é mais ali. Aquelas legiões que cada um tem um nome, que não sei o que, já não é mais ali. Então, assim, conforme as experiências, o que Deus vai nos capacitando, Deus vai nos fazendo passar, vai nos dando vitória, vai nos mostrando. Eu tô falando de vitória espiritual, tá? Tudo que a maioria das coisas que eu digo, que Deus é espiritual, é no mundo, no reino de Deus, é no mundo espiritual. Então, assim, quando a gente vai chegando numa fase assim que Deus já nos encheu de luta, já passamos por várias, já vencemos várias, já chegamos a nova fase. Então, assim, a gente já não tá buscando os demônios, já não interessa, já é algo, entende? Assim, que a gente tem que ter mais prudência no que a gente ouve, no que a gente fala, a gente tem que ter mais sabedoria, a gente tem que medir muito, muito mesmo o tom que a gente vai falar, a forma que a gente vai falar, se a gente vai de repente falar de uma forma ou citar nomes de coisas que para nós não vai nos ajudar.
Se a gente já tá numa outra fase, numa guerra contra... E às vezes a gente tem que passar pela guerra mais em silêncio, a gente tem que buscar mais a santidade em absolutamente tudo, a santidade, a purificação, não somente no nosso corpo aqui, de se afastar do pecado carnal, né? A gente está se santificando nos pensamentos, né? Aí a gente já está naquela fase de controlar, de começar a controlar os nossos pensamentos, a nossa forma de olhar, de ouvir, de falar, o tom, entende? A gente está nessa fase porque a gente precisa realmente ter uma certa prudência. Por quê? Porque nós já estamos vivendo uma fase em que somos realmente direcionados pelo nosso Yeshua, pelo Espírito Santo. Nós estamos sendo direcionados por Deus. Nós já ouvimos e discernimos quando é Deus, quando não é, a voz do Senhor, o que Ele quer nos passar, o que Ele nos fala, como tem que ser, a direção que Ele nos dá, o local que Ele quer que... A gente já está nessa fase. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente recebe uma palavra, a gente escolheu a nossa congregação, a gente escolheu a igreja que nós vamos cultuar ao Senhor, Deus ele preparou ali, a gente encontrou, Deus colocou na nossa frente, a gente está ali, está se encontrando. Deus já tem ali, tem o seu rabino, tem o seu pastor, tem o seu ancião, enfim, você já tem ali, tá, escolheu, pronto, já sabe que é ali. E é ali que se edifica, é ali que a gente se limpa, é ali. Aí a gente acaba de ouvir a palavra, a gente acaba de viver um momento maravilhoso ali. Aí a gente inventa de pegar o celular e vai passando a linha do tempo. De repente você entra na rede social, entra no Instagram, entra no Facebook, entra não sei aonde, e você fica rolando a linha do tempo, aonde você não tem controle sobre o que você vai ouvir. Você não sabe o que você vai ouvir. Você não sabe as palavras que serão lançadas sobre você. Você não sabe os nomes de espíritos que serão chamados naquele momento. Você está entendendo? Você não sabe que se de repente, um segundo que você para, um minuto que você para no vídeo, tudo aquilo que você recebeu ali no culto, ou que você vem se limpando, se preparando para o que Deus quer que você faça, ou enfim, uma palavra que é soltada ali, ela pode te prejudicar. Ela pode sair de uma forma que não é o que você tem que ouvir naquele momento. Você já foi abençoado, já foi restaurado, já foi limpo, renovado, já recebeu a sua porção daquele dia, já tá ótimo, tá ok. Só tem que louvar o Senhor, você mesmo, em espírito, ou em voz alta, sozinho ou não. Louvar, agradecer, gratidão, gratidão. E Deus ele vai nos preparando para a próxima luta, o próximo trabalho que ele pôr nas nossas mãos. E ali, de repente, é soltado uma palavra que é como uma seta, uma flecha lançada. Você tá com o seu coração leve, você tá com a sua mente leve, a sua alma leve. Aí você ouve em questão de 1 minuto algo que começa, você sente como realmente uma flecha entrando no seu coração. Aí aquela limpeza que foi feita, aquela purificação, aquela leveza que você estava sentindo, já se torna, você sente realmente como se tivesse uma flecha encravada no seu coração, como se tivesse uma estaca, sabe, sendo enfiada. Você vai sentindo algo assim, você sente porque a palavra que sai da boca, da nossa boca, ela pode nos trazer vida ou morte. Ela pode nos trazer bênção ou maldição. A palavra, todas as palavras que saem da nossa boca, elas têm poder. E não pode tornar a colocar de volta na nossa boca.
Ela simplesmente sai, elas saem destinadas a alcançar algum lugar. Entendeu? A palavra de Deus fala que realmente o poder da vida e da morte está, a vida e a morte está no poder da nossa língua. E não é somente, de repente, alguém chegar e lançar uma maldição, e lançar uma praga, falar algo assim. Se a pessoa chegar e falar uma coisa dessa, a pessoa que abre a boca para falar essas coisas, jogar praga, enfim, na intenção mesmo, se ela fizer isso com um cristão, que o momento que nós estamos realmente santificados, purificados, ela está provocando a própria queda dela. Ela está provocando a própria morte dela. Mas se de repente essa pessoa não esteja santificada, purificada, não esteja vivendo um momento realmente com Deus, de comunhão, de intimidade com Deus, de conserto, de humildade, aquele relacionamento realmente de pai e filho, enfim, ela corre um risco muito grande. Se ela estiver passando por um problema, por lutas, por tantas outras coisas ruins, ela corre o risco de ser realmente assassinada ali espiritualmente. Porque tudo começa na vida espiritual, tudo começa no espiritual, tudo começa no sobrenatural. E a partir do momento que isso acontece, ela mata a pessoa espiritualmente, o restinho que existia ali de força, de algo positivo, é anulado, é destruído. E a pessoa tendo a morte espiritual ali, passa para emocional, passa para física, já começa a dar um monte de doença, já começa a dar um monte de coisa, e para a morte física é dois palitos. Então, assim, antigamente, as famílias elas viviam muito melhor, não viviam? As famílias elas eram realmente, em vista do que é hoje, elas eram mais estruturadas, elas eram mais focadas realmente em buscar a união, buscar o amor de Deus, buscar as coisas de Deus, né? Buscar a paz, buscar a santidade, né? As famílias elas realmente eram mais tradicionais, era mais respeitosa, não era qualquer coisa que se colocava dentro de casa, não era qualquer pessoa, não era qualquer roupa que a gente usava, não era qualquer amigo que a gente tinha, não era qualquer trabalho que a gente fazia. Antigamente era assim. Por quê? Porque nós usávamos com mais sabedoria o nosso poder de escolha, o nosso livre-arbítrio. E hoje em dia, sem perceber, esse livre-arbítrio foi tirado. E a partir do momento que você pega um celular e você começa a navegar em redes sociais, aonde são vários tipos de pregações, vários tipos de servos de Deus que estão guerreando por várias coisas, porque Deus ele destina a cada um, né? O missionário tem a sua missão, cada missionário ele sabe qual é a sua missão. Ele sabe que tem que ser lá no local. Eu lembro quando eu era desde criança que eu ouvia testemunhos de missionários mesmo que viajavam para estados diferentes, para países diferentes, missionários que entravam no meio dos índios. Imagina, porque os índios que nunca conviveram com civilizações
nunca souberam o que era Deus, quem era Deus. Eles foram fazendo lá o que, sabe, enfim, muitos e muitos missionários antigamente realmente era assim. Os irmãos da igreja, o cristão enxergava realmente missionário assim, que ele realmente era destinado a coisas assim que pareciam muito que, né, muito assim graves, muito locais perigosos e coisas assim. E então eles tinham que ser mais rústico mesmo, entende? Eles aprenderam realmente a lidar diretamente com demônios, com coisas assim. E assim como existiam já também os missionários que eram para pregar a palavra para vários povos, né, sem correr tanto risco. E assim como existem ainda missionários que vão para outras nações e correm riscos de vida, enfim. E quando a gente entra na internet, tem todos os tipos. Tem tudo que é tipo de pastor, tudo que é tipo de missionário, tudo que é funções, tudo que é o gabinete. Tem de tudo. Mas às vezes a gente já sabe qual é o que Deus quer para nós, qual é o nosso chamado. Então a gente, quando sabe o que somos, o que Deus nos fez, nós estamos nos dedicando a aprender mais a respeito. Deus, ele vai colocando tudo na nossa frente, ele vai nos colocando onde ele sabe que é necessário. A gente realmente vai se reencontrando, a gente vai se encaixando em tudo aquilo que Deus, já antes de nós nascermos, já tinha embutido em nós e programado para que nós fôssemos, para que nós fizéssemos, para que nós vivêssemos em algum momento, a partir de algum momento em nossas vidas. Então, se nós já sabemos qual é a nossa luta, qual é a função pela qual Deus nos escolheu, o que nós temos que fazer, e estamos ali buscando cada dia mais na escola do Senhor. Eu digo realmente a escola do Senhor, sabe? A faculdade do Senhor, ali na nossa intimidade com Deus, no ler a Bíblia, no discernimento da palavra, o que Ele vai colocar, o que nós somos, enfim, tantas e tantas coisas. E a gente acaba ouvindo aquilo que não é para nós. A gente já se alimentou, a gente está vivendo, a gente tem que estar preparado ali. Não tem, os profetas são profetas, os missionários, missionários, os pastores, pastores, evangelistas, evangelistas, enfim, os levitas, levitas, não é? Tem um nome, para cada nome tem uma função. Quando a gente está meio que perdido, e ainda não soube, ainda não se reencontrou, a gente ainda não entendeu perfeitamente o que nós somos, o que Deus nos escolheu e nos fez, a gente fica meio perdido e começa a passar tantas coisas e querer saber, e curiosidade, não sei o que, é normal. Porque você está buscando algo, você está procurando entender ainda o que é você, quem é você. Eu, quando comecei a pintar, o primeiro quadro que eu pintei, eu nem liguei. Anos depois que eu fui cair na real, porque eu fui fazer a matrícula, que eu tava meio depressiva, fui fazer matrícula eu acho que eu já contei isso aqui, com uma artista que tinha um ateliê, mulher, e ali, quando ela escolheu o material, a tela, não sei o que ela me mandou lançar a tinta na tela, ela começou a sorrir, olhou com cara de boba e falou: você já é profissional, você lança como profissional, você é autodidata. E incrível porque eu tinha tido com quem eu pintei o primeiro quadrinho, enquanto ele pintava um quadro lá, uma rosa, um negócio que ele pintava acadêmico, eu tava fazendo um abstrato deitadinho, pequenininho. E ele mesmo já tinha falado, você tem o dom, não sei o quê, mas eu não sabia que ele também era autodidata. Só que ele já era uma artista mais assim, chegar a pintar porta de comércio, parede enorme, não sei o quê, coisa assim.
E ali eu fiquei confusa, eu falei, mas que estranho que, né, tipo, eu já eu compreendi um pouquinho por causa dessa experiência que eu tive com essa pessoa. Mas quando eu comecei a pintar, eu vinha umas inspirações, umas coisas que eu lembro que às vezes meu olho ficava esbugalhado, assim, sabe? E me vinha inspiração e eu começava a pintar, e eu misturava e fazia as cores na tela e não sei o quê. E às vezes, muitas das vezes, eu tava tentando entender o que era aquilo que estava acontecendo comigo. Eu não conseguia compreender direitinho o que era aquilo que estava acontecendo, porque não realmente quem pinta, quem é artista, principalmente abstrato, passa, eu tenho certeza que passa por isso. E eu lembro que eu fui tentando buscar respostas para isso. Eu fui tentando entender o que era aquilo. Ou seja, foi Deus que colocou aquele dom em mim. Eu já tinha, mas eu não sabia. Então eu estava descobrindo, porque Deus ele já me fez com aquele dom. Eu estava descobrindo. E tive conversa com vários artistas. Eu tive conversa com. Eu ficava perguntando e questionando, querendo entender, querendo compreender o que estava acontecendo comigo. Como que eu fazia aquilo? Como que vinha? Eu sentia aquele negócio, que não sei o quê. E eu falava, mas isso que eu faço é arte mesmo? O que é isso? É arte mesmo? Eu sou artista mesmo? Né? Tipo, você é. Aí eu lembro uma vez que eu conversei com um professor de arte de faculdade de um país que eu nunca ouvi falar. Esse Face, ele sumiu. Eu tinha só artistas mesmo de vários países que nunca eu tinha ouvido falar, nem sabia que existia. E eu conversava com muitos deles por direct, e usando o Google Tradutor e tal. E eu ouvi confirmação de muitos e alguns comparavam, você pinta igual o Jackson Pollock. Eu não sei quem é Jackson, eu nem sabia quem era. Você pinta igual o Pollock. Mas que negócio é esse que o povo ficava falando? Pollock, Pollock, Pollock. A primeira amostra de arte que eu participei aqui na cidade que eu moro, quando teve reunião dos artistas, que eu fui convidada para estar lá, eu tinha colocado minha tela lá, tudo que estava concorrendo na mostra e tal, mas eu não pude ir no dia, e depois eu fui convidada e fui lá na reunião. E artistas conceituados, eu parava assim, eu ficava, a gente desacredita, né? Tipo, eu tô tentando entender quem eu sou, o que eu faço, e não sei o quê, e de repente as pessoas me comparam a minha arte, meu estilo de pintar ao de alguém, e eu não sabia quem era esse Pollock, e depois eu fui pesquisando, perguntei para um artista, se eu não me engano, ele era da Índia. E eu perguntei, ele falou, realmente, Pollock é o Jackson Pollock, é um artista assim, assado, não sei o que, não sei o que. Eu fui e pesquisei. Aí quando eu cheguei nessa reunião, chegou lá na sala com vários artistas, daqui da cidade, mas tinham vários artistas de outras cidades também, que realmente eram artistas que vivem da arte, enfim, muito, muito experientes. E o diretor ali do Centro Cultural, tal, tal, tal. E ele falou, você que é a você que é artista da borboleta do Pollock. Ou seja, eu estava sendo comparada com um artista depois que eu pesquisei, que eu descobri quem era esse artista. Eu falei, como pode? O cara é os quadros mais caros do mundo. São, né, os quadros dele, que, enfim, é um gigantesco, de umas obras gigantescas dele, umas coisas assim. E, enfim, ali eu fui buscando, aí quando eu fui pra praia, morar na praia na última vez, eu conversei com uma artista também, porque tem vários artistas na praia, eles ficam às vezes nas calçadas, né, que eles conseguem um alvará para estar vendendo suas obras na praia. E eu fui e conversei com uma artista lá e falei, olha, o que tá acontecendo comigo é isso, isso. Isso que eu faço é o que? É arte mesmo. Porque isso foi, se eu não me engano, isso foi antes da mostra de artes. E aí eu peguei e falei pra ele, mas o que tá acontecendo? Não sei o que, não sei o que. E ele falou, realmente, você faz arte mesmo, é abstrato, não sei o que, você. Né. E vai lá no Centro Cultural, fala com a fulana, aí me passou o nome da diretora lá do Centro Cultural, que não sei o que.
vai lá, tenta conseguir também, vai lá, conversa com ela, não sei o que, e tal, tal, tal. Tem uma arte minha lá, eu não lembro o nome dele. Ele me deu o cartão, que era um papelzinho com o nome dele, tudo, tinha WhatsApp, tinha tudo. E quando eu fui no Centro Cultural, logo na entrada, uma entrada linda, assim, lá na Praia Grande, e tem uma arte gigantesca ali que é dele. E quando eu dei de cara, assim, ele já tinha falado, aí na hora que eu dei de cara, eu, nossa, o cara faz um negócio desse, falou que eu faço arte. E aí quando eu fui falar com ela e levei os quadros, foi ela que me pediu para levar mesmo, foi ele. Eu sei que eu levei, acho que foi ela mesmo que pediu para levar. Acho que primeiro eu fui, conversei e ela falou para levar. E quando eu levei os quadros para ela, 70 por 70 e tal, os primeiros quadros que eu pintei, e na hora que ela pegou, aí ela, sabe, só de pegar, você já pega com carinho e tal, e começou a olhar e analisar, e nossa, que lindo, parabéns, não sei o que, e passar a mão, nossa, sua arte é uma arte limpa, e não sei o que, e começou. E ali ela começou a analisar e me explicar o que era que eu fazia, e ela me ajudou a compreender o que era que eu fazia, como acontecia, e não sei o que, não sei o que. Ó, o que você faz realmente abstrato e figurativo, abstrato e não sei o que. E ali ela passou muitas coisas. Eu fiz o cadastro para poder pegar a permissão, acho que é alvará mesmo que fala, licença, para estar vendendo também na praia, na feirinha e tal. Mas eu acabei voltando para São Paulo antes. E eu nunca nem fui atrás de saber se isso saiu ou não. E aí foi quando eu voltei para São Paulo, que eu voltei para cá e eu acabei vendi meus quadros, continuei pintando, vendia para pessoas, né, em particular, cheguei a vender para lojas de presentes, algumas lojas de decorações me pediram o portfólio, também não sabia o que era portfólio, então para mim tudo foi muito assim, entende? Eu levei muito tempo para compreender tudo aquilo. Quando eu fui chamada depois nessa reunião que eu falei que tinha os artistas, eles também me passaram muitas dicas, eles foram muito carinhosos comigo, muito atenciosos. Esse artista que falou, a borboleta do Pollock é sua, não sei o quê, ele continua, você tem muito potencial, e não sei o quê, tem né, de sucesso, não sei o quê. Aí era uma mesa bem grande com vários, aí tinha os outros meninos que eles eram de também eles trabalhavam, era um artista muito conhecido também, e faz arte de rua e tal, e eles falaram, vamos com a gente qualquer dia. A gente se une, olha, se você precisar de tinta, quando você não tiver tinta, precisar de tinta, não sei o que, a gente consegue para você, se quiser um pouco, não sei o que, se você quiser sair com a gente para pintar, para fazer arte, porque cada artista também tem essa coisa. Às vezes, uma artista faz mais o abstrato, outro artista faz mais figurativo. Aí, tipo, vai fazer um homem, um rosto no muro, e atrás vai fazer um fundo, vai fazer uma água ali, tipo. Eu consegui, isso já faz parte da minha arte também. Tipo, eu quiser imitar o mar azul, eu quiser imitar. Eu pintei como se fosse um mar quando a água tá verde, numa prancha de surf. Tipo, para fazer o fundo, para acrescentar, unir. Os artistas geralmente são muito unidos, não tem esse negócio de ficar competindo, um querendo passar por cima do outro, querendo massacrar o outro, queimar o outro. Não. Quando a gente se encontra, eu acho que principalmente por ser abstrato a minha arte, é bem-vinda, entende? Porque é mais conteúdo na tela, é mais conteúdo na arte, é mais conteúdo no muro, no seja lá onde for. E nessa reunião eles me deram muito conselho, eles me colocaram realmente assim, eu me senti em casa ali, me senti muito bem. E aí teve o outro que foi inclusive o que ganhou o prêmio, ele fazia escultura
E ele falou, vai, faz, aprende a fazer pra você acrescentar também nas suas telas, na sua arte, que não sei o que, quer fazer aquilo com barro, com as mãos, aquelas coisas todas, ficar girando, não sei o que e tal. E o diretor falou, olha, a hora que você quiser, se você quiser vir vender seus quadros aqui, vem aqui, a gente tem a feira de arte aqui em cima, não sei o que, se quiser vender lá fora, não sei o que. Aí teve um outro artista que virou e falou, olha, eu vou lá na Paulista vender meus quadros, se você quiser ir lá, vamos lá, que não sei o que. Então, assim, eu tive um processo muito grande, não foi um mês só, não foram só 2 meses, eu posso dizer que foi mais de ano, para realmente eu conseguir entender e compreender o que estava acontecendo comigo. E era um mundo que eu estava sendo inclusa, onde eu não estudei, eu não fiz faculdade, não fiz nada, eu nunca nem imaginava. Eu sempre gostei de pintar, gostava de arte, de coisas assim, quando criança. A primeira vez que eu usei tinta e pintei um quadrinho foi dos Ursinhos Carinhosos, que eu ganhei da minha madrinha, meu quadrinho. Eu devia ter uns 5 aninhos, uma coisa assim. Eu me apaixonei, mas eu não sabia que isso, eu não sabia. E o que me desencadeou foi essa pessoa que eu conheci que era artista autodidata. E que eu fui pintar a primeira telinha, que ele olhou e, enfim. No mundo espiritual, com Deus, é bem parecido. Muitas das vezes a gente não sabe que tem os dons, a gente não sabe ainda não foi revelado o que era que Deus nos fez, que Deus nos escolheu, que Deus nos montou, fabricou para vir ao mundo. A gente passou pela fase de bebê, de criança, de adolescente, de juventude, e o chamado de Deus para nós fomos fabricados para começar a exercer o nosso chamado na idade que eu tô agora, 46 anos, na velhice. Tá entendendo? Então, assim, se eu já estou compreendendo o que é, como tem que ser, eu tô falando no geral, tá? De não somente daqueles que têm chamados, mas aqueles que amam a Deus e servem a Deus e são adoradores. Mas aqueles que têm chamado, a guerra é muito forte. Eu não estou dizendo que é maior, eu não quero dizer que seja maior, porque eu acho que todo mundo tem suas guerras, mas aquele que luta contra as trevas, ele tem que ter mais. Ele tem que procurar mais discernimento, ele tem que se fortalecer mais, ele tem que ter um leque muito grande de experiências, de discernimento, de um monte de coisa, entende? Para exercer aquilo que Deus o fez, para exercer aquilo para que o que Deus fez. Consegue compreender? E quando a gente acaba ouvindo coisas que nós não escolhemos, porque às vezes você tá rolando a linha do tempo e na hora tá sendo lançada uma palavra, tá sendo chamado um negócio que você já lutou contra ele, já tirou esse coisa de perto de você, ao seu redor, você já expulsou, já venceu. Aí aquilo chama de volta. Ou joga alguma flecha, alguma coisa ali para te enfraquecer, para te angustiar, para não sei o quê. Você já não é para você aquilo, não é para ouvir, não é para receber. Você já recebeu, já ouviu. Tá entendendo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado. E eu deixo aqui um conselho do discernimento que eu creio que foi Deus que me deu. Quando você for entrar, que é pra mim também esse discernimento, entendeu? Isso vem pra mim também agora. Quando você for entrar numa rede social, tenta deixar o volume do seu celular baixo.
E os vídeos, geralmente os vídeos, eles têm o alto-falantezinho. Tenta deixar o alto-falante bloqueado, sem áudio. Deixa sem áudio. E conforme o que vai passando, você tira rápido. Nem lê. Deixa nas legendas, né? Porque geralmente aparece legenda. Você começa ali, seja rápido. E não ouça, deixa sempre o áudio desligado. Porque isso eu já tinha percebido há muito tempo. Que o inimigo ele tem usado muito isso de estratégia para destruir a obra de Deus, para destruir vidas, para destruir todo um trabalho que Deus está fazendo de repente na vida de alguém. Seja um trabalho de libertação, seja uma preparação para exercer o que Deus quer que seja exercido. Isso tem sido uma estratégia muito grande nas mãos do inimigo. Sim, porque muitos não se dão conta disso. Eu já tinha falado há muito tempo. Eu tinha falado para uma pessoa que eu tenho amizade, assistindo filmes eu já falava, ó, esse filme aqui ele pode tirar dele. Eu falei, pode tirar esse filme, não quero assistir. Isso aí tá lotado disso, daquilo, de não sei o que. Ó, tá lançando palavra, tá lançando coisa, vai ficar chamando coisa aqui pra dentro, que não sei o que, tá repreendido em nome de Jesus. Filmes, desenhos, músicas, esse negócio de muita... às vezes você aparece pedaços de vídeos, pedaços de pregações de pessoas que de repente você nunca nem sabe que existe, nem sabe que quando a gente conhece, a gente já sabe que realmente, a gente realmente vê Deus ali, é de Deus ali, a gente sabe que pode ouvir tranquilamente. Cortes que fala, né? Tem muitos, mas tem muitos que não são. Tem muitas pessoas por aí que realmente estão usando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nome de Yeshua, e estão usando o nome de Deus para ter visualizações, para ter acessos, para ter curtidas, para enganar as pessoas, querendo colocar as pessoas para cima e fica distorcendo a palavra, interpretando a palavra de qualquer forma, de qualquer maneira, de forma que vá alimentar o ego de quem está ouvindo, vai alimentar o desejo de vingança, porque Jesus Cristo ele não ensinou a gente a odiar os nossos inimigos. Por mais mal que eles nos façam, nós não podemos odiar a eles e fazer mal a eles e não. Quando a gente passa a realmente compreender isso, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca diante de nós. E orar por aqueles que não têm esse discernimento. Porque eles acabam ouvindo, a pessoa fala, vai destruir o seu vizinho, vai destruir a sua prima, vai destruir a sua irmã, vai destruir não sei o quê, porque ela fez de tudo para te destruir. Deus vai pesar a mão, vai se vingar, vai não sei o quê. E ali tá plantando mais ódio, aonde você tem lutado, de repente, ou Deus tem tentado limpar o seu coração de toda mágoa, de todo rancor, de todo mal que lhe fizeram. Deus está tentando te consolar, está tentando limpar de uma certa forma da memória, sabe? Lançar no mar do esquecimento todo aquele seu sofrimento, aquela decepção, aquela coisa toda. E de repente você entra numa rede social, você entra num vídeo e que tá trazendo tudo de volta. Tá trazendo tudo à tona de novo, tá te fazendo lembrar de tudo aquilo que te fizeram, tá fazendo você sentir novamente aquele sentimento de revolta. Porque às vezes as pessoas elas fazem tanto mal pra gente. Às vezes é um mal que ela faz, mas é tão cruel, é tão diabólico, é tão cruel, é tão difícil para tirar isso de dentro de nós. É tão difícil, sabe? Mas aí quando a gente consegue chegar ao nível de perdoar realmente essas pessoas e pedir para que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe,
E a gente ouve umas palavras dessas, a gente tá retrocedendo, tá trazendo tudo de novo, tá pecando de novo. E quando a gente deixa a mágoa dentro do nosso coração, o sentimento de desejar realmente o mal da pessoa, querer fazer o mal também para a pessoa do que fizeram, ou da mesma forma ou pior, ou seja lá o que for, a gente corta a nossa intimidade com Deus. É como se nós realmente voltássemos a estaca zero. É como se nós estivéssemos realmente morrendo ali espiritualmente de novo. Porque com mágoa, rancor, ódio, a gente não vai herdar o reino dos céus. Deus ele não aceita. Então, por isso que Jesus Cristo falou, bateu-lhe numa face, ofereça-lhe a outra. Perdoar quantas vezes? Até 7, 70 vezes 7. Então, a gente não pode ouvir palavras que vá alimentar ou trazer de volta algo que não é para existir mais dentro de nós, que não é para existir de forma alguma dentro de nós. A gente vive num mundo tão difícil, com pessoas que são tão usadas por demônios, por legiões, por coisas. É tanta gente carregando o espírito de inveja, carregando o espírito de ódio, carregando ódio e raiva, tanta coisa assim. Seja arrependido dessas palavras agora em nome de Jesus, que eu não quero levar essas palavras, o que existe nessas palavras para dentro de ninguém, nenhuma pessoa que ouça essas palavras. É bom que a gente até, sabe, evitar o máximo possível de falar realmente. Mas eu tô falando para você compreender que nós não podemos carregar isso. Então, tem muitas pessoas usando, falando que são pastores, falando que estão pregando, falando, lendo, pegando versículos da Bíblia, passagens, usando as histórias e interpretando de forma assim. A gente precisa vigiar. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, né, para quem é da minha idade, quem é da minha geração, sabe que realmente era dessa forma. Por que a gente vivia melhor? Porque a gente não via qualquer tipo de coisa, não recebia qualquer palavra lançada, qualquer seta, sabe? Coisas, palavras para trazer. Não, a gente não. Né? A gente vivia dentro da igreja, tinha a igreja certa, ali dentro da igreja a gente tinha os irmãos que eram do bem, né? Que louvavam o Senhor, buscavam o Senhor, era o amor, o fundamento é o amor, não era enriquecer pastor, não era enriquecer igreja, não era enriquecer, não, era amor mesmo, era o Senhor Jesus Cristo, era Deus, sabe? Era isso que existia dentro. Aí a gente vivia ali entre os irmãos, que era assim, em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Era assim. Era assim. Onde nós só podíamos... A gente só tinha amizade com quem era da igreja. Quem frequentava a nossa casa era só quem era da igreja. Então ali estava tudo bem, estava tudo ótimo. A escola que a gente frequentava... os nossos pais também sabiam o que era melhor. Tá entendendo? Então a gente sabia o que ia ouvir lá, o que nós iríamos aprender. Na verdade? Vamos tentar voltar um pouquinho no tempo. Tentar trazer de volta isso. E parar de ficar ouvindo tudo sem querer, sem perceber. Muitas vidas estão sendo destruídas e eu creio que muitas obras do Senhor estão sendo paralisadas, pessoas estão retrocedendo em suas guerras, em as suas vitórias que já foram conquistadas, por ouvir palavras assim, por entrar em internet, em redes sociais e ficar ouvindo um vídeo atrás do outro, uma coisa atrás da outra. Cada um faça o que é destinado. Então, se a gente já sabe o que já está entendendo, então a gente precisa realmente vigiar e fechar muitas portas. Eu digo que realmente o inimigo tem usado essa estratégia, é uma arma muito forte na mão do inimigo. E a gente como cristão, e se a gente é servo de Deus, se a gente busca ser servo de Deus,
a gente precisa tomar cuidado e evitar. Tá entendendo? A gente precisa compreender que muitas coisas não podem entrar na nossa vida, no nosso olhar, nos nossos ouvidos. Não pode. Não pode. É como um quadro, uma arte que eu for fazer, eu vou escolher as tintas. Geralmente, quando os quadros que eu fazia mais coloridos, eu fazia as cores na tela mesmo, na hora que eu tava pintando. Tem um quadro que é bem colorido, uma folha, lancei umas coisas douradas, assim. Aquele quadro foi uma madrugada que eu tava de joelho orando, o Espírito Santo me mandou levantar e ir pintar esse quadro. Eu morava lá na praia, a segunda vez que eu morei na praia. E eu estava orando. Foi o próprio Espírito Santo que me inspirou e me mandou pintar aquela tela, fazer aquela arte. Eu tinha poucas tintas e das poucas tintas foram feitas várias cores e tons na tela. Então, assim, Deus, ele sabia das tintas e as cores que eu precisava, ele colocou ali, eu tinha ali, e daquelas cores eu fiz outras cores para fazer a obra que ele queria que eu fizesse. Que ele me inspirou, ele me deu todas as armas. Ele me deu a inspiração, as tintas, ele me deu o pincel, o esborrifador de água, porque é a tinta acrílica que eu uso, a tela, eu pinto deitado o quadro, ou eu pinto no chão. Esse quadro eu pintei em cima de uma caixa de papelão. E a mesma coisa é a nossa vida. Nós precisamos saber discernir, compreender e entender o que é de Deus, o que não é. O que Deus está colocando em nossas vidas são armas. Então, todas elas nós vamos usar. E é Deus que vai dar o resultado final. Porque nós somos totalmente dependentes dele para tudo. Entende? E a partir do momento que a gente permite que outras cores, tipo, se as cores que estão ali eram cores mais claras, cores coloridas mais claras, tons mais claros, se eu tivesse colocado tinta preta pura, só tinta preta e cinza, ia atrapalhar tudo, porque não era... A inspiração que Deus me deu era daquele coloridão mesmo, colorido, dourado. Ia me atrapalhar, eu não ia conseguir dar o resultado, o efeito final. Então a gente tem que discernir. A tinta, a tela é assim, a gente, às vezes, uma corzinha errada que você coloca, você pode estar finalizando o quadro. É que artista tem muito de querer melhorar muito, a gente fica buscando melhorar, perfeito. Além nem sabe o que a gente tá fazendo, tá sendo inspirado, mas a gente sabe que não tá bom, a gente sabe também que pode ser melhor, que não sei o quê. E às vezes a gente acaba errando, porque tá lindo, maravilhoso, tá perfeito, já passou algo maravilhoso ali. Mas a gente fica tentando querer ser melhor e acaba errando, colocando um pouco a mais de tinta, lançando de repente um respingado, uma cor que não vai combinar ali, que não tem nada a ver, e acaba estragando o trabalho todo. Porque uma gotinha que lança numa tela, que ela já tá ali do jeito que destinado para dar tal efeito, passar tal mensagem ou ali visual, vai estragar tudo. Eu já cheguei a fazer isso e ter que pintar a tela toda de preta ou lavar a tela toda, arrancar toda a tinta. E a mesma coisa é a nossa vida. Quando a gente coloca aquilo que não tem que colocar, a gente acaba estragando alguma coisa. Ou atrasando, ou atrapalhando, ou realmente perdendo definitivamente o que tem que ser para nós. E eu deixo aqui.
Eu ia ler aqui também, hein? Mas eu acho que deu para compreender, né? Provérbios. Deixa eu achar aqui. Tô aprendendo ainda a usar. Eu não paro de pegar peixida, eu fico o tempo inteiro. Eu já tô aqui numa boa parte. Não vejo a hora de ler tudo. Pegar a Bíblia. Eu tenho a minha prateleira aqui dentro de uma parte do guarda-roupa que é mais prateleira, assim. Eu fiz assim, arrumadinho com as coisas, tem que dar uma organizada melhor pra deixar tudo guardadinho. Tem muitas coisas que a gente vai descobrindo depois e a gente tem que tomar muito cuidado. Que essas coisas que a gente está descobrindo, não é que a gente está se transformando nisso agora, é que Deus já nos fez assim. E Deus, ele tá nos fazendo descobrir, tá fazendo nós nos reencontrarmos, entende? Eu tenho congregado online, é uma bênção. É uma sinagoga de judeus messiânicos que creem em Yeshua como Messias, Yeshua HaMashiach. E eu tenho me alegrado muito, sabe? Demais mesmo. Já há alguns anos já vinha conhecendo mais sobre. Eu tenho me identificado muito, eu me identifico muito, eu sempre me identifiquei, eu sempre gostei muito. Culturas também parecidas com o que eram, como era, né, antigamente, na época que foi escrita a Bíblia, na época do Senhor Jesus, antes, depois, enfim. E eu acho que todo mundo que foi criado na igreja gosta, né, dessas coisas todas que realmente é origem do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Yeshua HaMashiach. Eu lembro também que eu vi aquelas roupas lindas, né, as túnicas, os lenços, as coisas assim. Quando era criança, na escolinha dominical, já tinha as revistinhas, os livrinhos que contavam as histórias da Bíblia, e era em desenho. Quando a gente ainda não sabia ler, era tudo desenho, tal. Depois também que sabia ler, tinha os desenhos, tinha a escrita, a história. E eu sempre achei muito lindo, sempre me identifiquei, até porque eu fui criada também assim, a gente se vestia assim, não era sempre vestido, não usava calça, era cabelo bem longo, não sei o quê. Só não tinha, né, do jeito que era que a gente vê nas revistinhas. Mas os países e outras culturas que ainda usam, eu sempre achei muito lindo. Eu acho muito lindo, sabe? Mulher que usa o lenço. Eu acho que por isso que Deus, é o que eu tô falando, a gente vai se descobrindo, né? E eu sempre ficava com isso. Eu lembro que eu falei já várias vezes para amigos meus, eu falava, eu queria ter vivido na época de Cristo, eu queria ter vivido naquela época que viviam vestidos daquela forma, que viviam em montanhas, né? E a paisagem é diferente, né? As coisas, tipo. Eu lembro que eu falava. Eu vivi, eu acho que eu nasci na época errada. Eu queria ter nascido naquelas épocas e não sei o quê. As roupas são muito lindas e não sei o quê. Então, assim, eu tenho um amor muito grande por várias culturas aí de outros países, até pessoas que seguem a outras religiões, mas que tem alguma coisa a ver com isso. E depois que eu comecei a congregar online, eles são uma benção. Eu tenho me identificado mais ainda. Eu tenho me encontrado, eu tenho. Eu até me emociono, sabe? Porque quando eu era pequenininha,
Eu acho que eu tinha uns 5 aninhos. A, a minha mãe, ela estava sempre envolvida nas coisas da igreja, que era essa época dessa igreja que eu falei, que não buscava riqueza, que não buscava prosperidade financeira, sabe? Era amor mesmo. Era muito bom, era muito gostoso. E eu lembro de uma vez que minha mãe foi na reunião de oração, no culto de oração na casa da irmã, uma irmãzinha já bem. Já era velhinha, mas era forte. Cabelo branco, e ela era profetisa. Inclusive, ela teve uma neta, acho que ela era mãe do pastor, não lembro. E ela tinha uma neta, que essa neta ela já havia ressuscitado. Se eu não me engano, o nome dela era Simone. Eu acho que ela era mais ou menos da minha idade. E essa menina, ela chegou a morrer e ela realmente ressuscitou. O Senhor ressuscitou ela. E ela era neta dessa irmã. E quando terminaram de fazer oração, eu era muito grudada na minha mãe quando eu era pequenininha, sabe? Ela me carregava pra tudo que era lado. Eu lembro que eu ficava sempre segurando a barra da saia dela, na lateral da saia. E é inevitável eu não me, eu me emociono, não tem como. Porque tudo que é de Deus e a confirmação, e nos últimos tempos eu compreendo mais ainda muitas coisas. Eu lembro que ela fez oração e depois que parou a oração e na hora que ela parou e ficou olhando pra mim com cara de boba, olhando pra baixo porque eu era pequenininha, né? E a minha mãe falou: "O que que foi, irmã?" Tá olhando pra Rosenilda, né, desse jeito, e ela, e o olho brilhando e ela sorrindo, olhando pra mim e olhando pra ela. Aí ela falou: essa pequenina é muito amada do Senhor. Eu não me sinto melhor que ninguém por de repente Deus ter usado ela, dado discernimento, mostrado algo, e enfim. Eu sinto muito amor por Deus, sabe? Eu sinto um amor muito grande pelo Pai Eterno, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Yeshua. Eu amo de verdade. Eu não tô aqui pra fazer média, pra falar das coisas de Deus, ou fingir algo, ou mentir, ou encenar, ou querer ser melhor que alguém, ou seja lá o que for. Eu realmente amo a Deus. Eu amo de verdade, sabe? Porque Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai de verdade. Ele é meu Pai verdadeiro. O Todo-Poderoso, Ele é meu Pai. Ele é minha família. O Senhor desde pequena sempre falou. Na adolescência, por várias vezes, o Senhor sempre falou. Eu me lembro dos momentos que Deus falou: "Eu sou o teu pai e a tua mãe. Eu sou o teu pai e a tua mãe. Pode teu pai e tua mãe te desamparar, mas eu estarei contigo." E realmente assim é. Ele realmente é o meu pai. Eu amo demais ele. Eu amo, gente. Eu amo demais a Deus. E eu quero muito agradar Ele, eu quero muito obedecê-lo, eu quero muito, muito a minha salvação. Eu quero muito estar com Cristo. Eu quero muito, Deus, sabe? E eu lembro que ela falou. E ela falou que Deus tinha mostrado dons. Que minha mãe insistiu perguntando, falou: "Ah, Deus tem dons maravilhosos para essa pequenininha." Mas a minha mãe falou: "Qual irmão? Qual irmã? Que dons Deus mostrou? Que não sei o que. O Senhor mostrou?" Ela falou: "Não. Só quando ela crescer." E quando o Senhor Jesus Cristo falou comigo nos meus 12 anos, eu perguntei. Eu poderia ter perguntado qualquer coisa, eu já falei isso. Eu poderia ter perguntado qualquer coisa pro Senhor. Ele estava falando comigo. Eu poderia ter perguntado: "Senhor, você vai me dar Eu poderia ter perguntado qualquer coisa. Mas o que eu perguntei pra ele foi: eu aproveitei a oportunidade que ele falou comigo. Eu perguntei: "Senhor,
Qual é o dom que o Senhor disse que eu teria quando eu era pequenininha, quando eu era criança, né? Qual é o dom que o Senhor tinha pra mim, que o Senhor tem pra mim? Eu perguntei isso pra Jesus, sabe? E... Gloriando a voz. Aleluia. E quando ele falou, ele me respondeu, ele falou quando. Ele falou que aquilo que eu tava passando não era nada, que era só o começo. Que eu passaria por muitas coisas ainda. Eu passaria por obstáculos, por muros, muralhas, montanhas, por montes. E os dons, o dom que eu tanto pediste a ele para me falar quais eram. Eu não me lembro se eu falei quais, qual. Ele falou que somente após tudo isso, no decorrer de tudo isso, ou seja, foi tudo preparado. Você tá entendendo? Tudo que eu passei até agora, tudo que eu passei, tudo, eu tinha que passar. Você tá entendendo? Porque de tudo que eu passei, eu tirei experiência, eu tirei coisas boas. Coisas boas, ensinamentos do Senhor, preparação. Tá entendendo? Discernimento. E de todas as coisas ruins. Coisas boas, coisas ruins. E hoje eu tenho compreendido e eu tenho me alegrado muito. E eu tenho percebido e tenho me reencontrado realmente. Eu tenho me sentindo bem. E eu tenho congregado nessa bênção. E eu conversando com a minha irmã, elas me colocaram no grupo, duas irmãs minhas, acho que deve ter sido a minha sobrinha que fez o grupo da família, que a Camila já tinha feito isso também, eu tinha saído, eu acho. E tá as 3 irmãs, né? Somos 4, mas só tem 3. Eu, a mais velha e a do meio. E a minha. É. E aí eu perguntei pra minha irmã, eu tinha falado tinha passado, né, o vídeo da sinagoga, dos rabinos, da bênção que é. E aí, a respeito dos nossos sobrenomes, gente, as coisas de Deus são assim, elas vão assim, a gente, não é que a gente tá assim, a gente não tá inventando ser algo que a gente não é. A gente não tá buscando algo que não é nosso. A gente não tá se envolvendo em obras que não é nossa. Não, eu já cheguei na fase de saber realmente o que tá acontecendo, o que tem que ser, e aonde eu tenho que estar, e enfim, o que tenho que me alimentar, sabe? Eu já cheguei nessa fase. E pelo sobrenome, tava vendo sobre sobrenome, se tem raízes judaicas, né? Se descendência, enfim. E aí eu peguei e falei pra minha irmã, eu falei, será que a gente é descendente de judeu? E eu realmente tenho me alegrado muito porque Deus, ele é maravilhoso, ele realmente é pai, ele é tremendo e eu amo e eu quero muito a minha vida eterna com Cristo. E ela falou, é, o pai descendente judeu, e aí ela pegou, voltou de novo, mandou de novo a mensagem, ela falou, tá confirmado
Nós somos, né? Que nós somos descendentes de judeus por parte de pai. E aí eu falei, mas da onde isso? Mas como foi feito? Como sabe? Que eu sei que existe árvore genealógica, eu sempre tive vontade de fazer, né? De mandar fazer. E ela falou uma prima nossa. Ela tem o livro da família. E é confirmado que nós somos descendentes de judeus. E ali, naquele momento, eu recebi, assim, uma resposta de Deus, sabe? Porque as coisas vão acontecendo e as pessoas que estão de fora, elas não sabem o que existe dentro de nós. Elas não sabem o que a gente carrega, o que Deus tem feito, o que Deus vem trabalhando, o que Deus vem mostrando, o que a gente vem fazendo. Elas não sabem de nada de nós, da nossa vida, do nosso interior, não sabem. Então, de repente, muitas vezes as pessoas não compreendem, acabam nos julgando, ou quer te colocar em lugares que não é para você, ou quer falar coisas que não é mais para você ouvir. Entende? Então, assim, eu realmente eu amo muito o meu Senhor. Eu amo muito meu Deus poderoso. E eu tô disposta a abrir mão do que for, sabe? Pela minha vida eterna com Ele, pela minha salvação. E para agradar o meu Pai eterno, porque Ele é o meu Pai, Ele é minha mãe, Ele é minha família, Ele está sempre comigo, cuidando, zelando de mim. Ele está sempre, sempre comigo. Tá entendendo? Então eu tenho que usar das armas que Ele tem colocado nas minhas mãos, não somente para mim, mas para passar também para as outras pessoas. Assim como uma tela, um quadro que a gente não pinta para nós. Embora é tão difícil a gente se desprender de uma arte que a gente faz, eu pelo menos tenho isso. Todos os quadros que eu pintei, quase todos, um ou outro que não, mas a maioria é tão difícil a gente vender. A gente não consegue se desgrudar, se desprender. Que é algo feito com tanto amor, com tanto carinho, sabe? Mas quando a gente faz para passar para outras pessoas também, sabe? Para as pessoas é uma arte visual para que a pessoa ao olhar passe algo bom para ela, passe algo agradável, um sentimento agradável para que passe, você tá entendendo? Então assim, a minha vida com Deus, a minha vida é dessa forma. A minha vida com Deus é assim. Eu quero passar para as outras pessoas aquilo que Deus me passa, aquilo que Ele me manda passar, o discernimento que Ele me dá. Eu quero passar também para as outras pessoas porque eu sei que vai ser bom para elas. E assim, quando Deus me manda falar, eu sei também que Deus manda falar que é pro bem delas. Você tá entendendo? Assim como eu tava quase dormindo e eu vim aqui, eu não fiquei em paz, eu não consegui. Eu tive que pegar o celular que já tava acabando a bateria e vir aqui e passar aqui. Então toma cuidado com o que você escolhe para pôr diante dos seus olhos. Toma cuidado com o que você ouve, com o que você recebe, porque o som que sai da nossa boca tem poder. A nossa palavra tem poder. Tá vendo? Ó? Saiu o vento. Já se misturou no ambiente. Misturou. Não volta mais. Não tem como colocar de volta. Não tem pessoas que falam, eu mesma já falei e realmente acontece, que às vezes as pessoas falam coisas para nós que dói mais do que um tapa na cara, dói mais do que uma agressão, sei lá. Que às vezes era melhor ter tomado um tapa do que ter ouvido, que doeu mais que não sei o quê. Então, realmente a nossa boca, ela é perigosa quando ela não é usada da forma exata.
E é também perigoso quando nós colocamos o nosso ouvido, os nossos ouvidos, em coisas que a gente não tem que ouvir, que não é o momento, que já passou da hora, que já foi, que não tem que ser, que não é para nós, não é para nosso local, não é. Pode trazer destruição, seja pequena, seja grande, seja no espiritual, seja onde for, pode trazer destruição. Eu por ter sido criada numa família que fala muito, minha mãe falava muito alto também. A gente não tinha muito discernimento, muito controle. A gente já tinha discernimento, mas não tinha muito controle. Hoje, uma das coisas que eu quero mais, e eu pedi muito também, eu venho pedindo ao Senhor para que haja domínio na minha língua. E agora, tendo mais esses discernimentos do mundo que nós vivemos hoje, como as coisas estão funcionando, eu quero ter mais domínio ainda sobre o que eu ouço. Às vezes eu tenho muita vontade de não ter mais internet, sabe? De repente, se eu for fazer, eu for postar os vídeos, eu colocar um crédito, deixar e desbloquear do meu celular, ligar os dados móveis somente quando eu for usar. Que eu uso a internet para trabalho, mas assim, eu valorizo mais pela obra do Senhor, para que eu não venha correr riscos disso que eu tô falando agora. E às vezes a gente acaba perdendo o tempo que a gente poderia estar se alimentando, lendo a Bíblia, orando, fazendo a obra, acaba ficando na internet e vai passando o tempo, sabe? E às vezes, além de perder tempo, porque tempo é muito precioso para Deus, a gente perde também tudo aquilo que a gente conquistou ali espiritualmente, toda a força que a gente conquistou, as vitórias, enfim. Eu não estou falando que a maioria dos missionários, pastores, que tem canal, que tem isso e aquilo, estão usando e destruindo vidas. Não, estou falando que eles têm a obra deles, o campo deles, entende? Porque as pessoas que precisam ali, tal, isso aqui, entende? Então a gente tem que saber se colocar nos colocar no nosso lugar. A gente tem que aprender a escolher. A gente não ia e comprava DVD de filme, escolhia, às vezes ficava horas e horas escolhendo. Aí você ia, olhava atrás e tinha a descrição do filme. Esse filme fala de uma história, de um casal e que não sei o que. Nananana. A gente pegava o DVD, pegava o CD e lia o nome do filme, lia atrás e perguntava pro atendente da locadora, olha, esse filme, não sei o que. Eles vinham, indicavam, ó, esse filme é de não sei o que, esse filme é de não sei o que lá. Música, enfim, tudo. Então, a gente precisa voltar a ter isso de novo. E parar de ficar ouvindo tudo que não é pra gente ouvir. Entende? É perigoso. Em Provérbios, capítulo 18, eu passei demais, já 1h28. Eu não vou editar o vídeo, eu poderia editar para ficar mais curto. Esses dias eu fiz um vídeo, ficou acho que mais de 2 horas e não deu pra, não aceitaram, não. Provérbios 18, 21. Nem o YouTube aceita tudo que a gente faz. Por que a gente tem que aceitar? Olha só. Quantas vezes a gente publica coisas nas redes sociais que não é aceito? Ou que a gente compartilha e não é aceito? Por que a gente tem que não ter o discernimento de quando entrar numa internet, numa rede social, que a gente tem que assistir tudo que está sendo colocado ali pra gente?
18, 21. Ó, eu vou ler o versículo, Provérbios 18, versículo 20, a partir do 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E eu deixo essa palavra, se é uma palavra, se transformou numa palavra, se é uma mensagem, se é, enfim, receba com amor, com coração puro, que assim eu deixei. Eu lembro quando eu comecei a falar de Jesus, quando eu comecei a fazer as primeiras lives, quando eu lembro que eu fui conversar com o meu pai aqui da terra, e eu falei, quando eu acho que foi até quando minha mãe estava doente, eu sei que eu falei pra ele, falei, isso que tá acontecendo comigo, eu sinto vontade de falar das coisas de Deus, eu sinto vontade de falar de Jesus, e eu comecei a fazer os vídeos. Aí é porque Deus, eu tava fazendo as coisas e vivendo o dia a dia, não sei o quê, e conforme o que acontecia e as experiências, aí me vinha Deus, eu sentia Deus me dando, Deus ele vinha me dando discernimento e a palavra, e eu ia e buscava na Bíblia, e marcava alguns versículos, e marcava e tal. E aí eu comecei a fazer isso, pai. Eu comecei a fazer. E quando eu vejo, o que é isso que eu tô fazendo mesmo? É o quê? Eu perguntei pra ele. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu não sabia o que era aquilo. Simplesmente era o que eu tava fazendo porque Deus estava fazendo acontecer, Deus estava fazendo. Aí ele falou, você tá pregando. Eu falei, é pregação? Isso é pregar? Eu falei pra ele, isso é pregar? Ele falou, é. Hoje eu já tenho discernimento que é algo a mais, não somente pregação. Aí eu lembrei que eu já cheguei a pregar também em igrejas. Quando uma das vezes que eu voltei, que eu tava fora dos caminhos do Senhor, que eu voltei com acho que 21 anos, eu cheguei a pregar também em uma igreja ou outra. E era pregação também, eu não sabia que era pregação. Peça para Deus mostrar para você tudo que você pode saber, que lhe é permitido do reino dos céus, do mundo espiritual, que envolve o nosso Yeshua Hamashia, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Eterno. Ame ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Ame ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Mesmo esse próximo não gostando de você. Mesmo com tudo. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.